Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Bem, com muito prazer receber no meu canal o embaixador Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores, acho que, salvo engano, foi o que ficou mais tempo como ministro das Relações Exteriores na história do Brasil. Olha que isso não é pouco, mais que o Barão do Rio Branco, que ficou de 1902 a 1912, né? Mas é que ele foi contínuo, e eu tive período Itamar e período... É verdade, embaixador. Então, muito obrigado, senhor, por ter aceito mais uma vez o meu convite. Eu colocaria primeiro para o senhor, que é o grande assunto, só se fala disso. Hoje, o que tem de especialista nas relações Rússia-Ucrânia é incrível aqui no Brasil, todo mundo falando e tentando colocar a posição do Brasil. Nós que estamos tão distante daquilo e nunca tivemos uma vinculação histórica com aquela região, né? Vale destacar. Primeira coisa, perguntaria para o senhor, embaixador, a posição do governo brasileiro, o que o senhor acha? Está correto ou não? E agradeço mais uma vez por ter aceito o meu convite. Obrigado a você, Marco Antônio. Eu chamo de você porque eu devo ter mais uns 30 anos com você, de modo que posso me dar esse luxo. Pelo menos 30 anos. Mas, olha, enfim, a posição do governo brasileiro, tal como refletida numa nota do Itamaraty e no discurso do embaixador na ONU, eu achei basicamente correta. Na realidade, muito parecida com a posição chinesa, curiosamente, que foi também muito cautelosa, porque diz assim, nós respeitamos os interesses de segurança, mas também defendemos o direito internacional, a integridade territorial dos Estados. Enfim, não sei se foi exatamente com as mesmas palavras, mas foram notas muito moderadas. E eu achei muito o discurso do nosso embaixador apropriado para a circunstância, é uma situação muito difícil. É claro que, digamos assim, a incursão em outro país é algo que merece crítica, indiscutivelmente, ou condenação, dependendo do que... Mas o conjunto da situação é também um conjunto da situação que tem que ser levado em conta. Né? Digamos, a expansão para o leste da OTAN, contrariando até a doutrina dos mais realistas norte-americanos, George Kennan, Henry Kissinger. Né? Então, é difícil você dizer... obviamente, o direito internacional deve ser sagrado e você não deve violar. E a integridade territorial dos Estados é parte do direito internacional. Reconhecer ou não secessão é uma coisa já que não é tão nítido se você pode ou não pode, né? Quer dizer, durante muito tempo, no Vietnã do Sul, eles eram secessão, e muitos países se reconheciam. Enfim, não estou querendo comparar, as situações são diferentes, mas só para dizer que não são coisas tão óbvias. Agora, quando a Rússia o Putin anuncia que vai mandar tropas de operações de paz, aí já é um passo a mais, né? Porque aí ela já está entrando oficialmente no território que a comunidade internacional reconhece como ainda pertencente à Ucrânia. Então, tem esse lado. Agora, também tem esse outro aspecto de que a expansão para o leste da OTAN, que eu tenho até dificuldade de entender precisamente qual é a motivação, ela gera também ansiedades da parte da Rússia. Justamente sobre isso, embaixador, que é uma coisa, minha praia, minha profissão é no campo da história, não sou também especialista em relações internacionais, mas conheço um pouco da história da Revolução Russa, dos conflitos naquela região. Quando foi criado, se nós temos a OTAN, tínhamos o Pacto de Varsóvia, né? Seria correspondente na Europa Oriental à Organização do Tratado do Atlântico Norte.
uma entidade, vamos chamar assim, uma organização justificava a outra. Com o fim do socialismo real, né, na Europa Oriental, a queda do Muro de Berlim, em 1989, e mais à frente, algo que eu nunca imaginava que ocorreria, a desagregação da União Soviética, dentro de tudo que eu tinha lido, os especialistas nos Estados Unidos, os sovietólogos, ninguém acertou, né? Como imaginaria que ocorreria aquilo? Aí, no início dos anos 90, do século passado, vem a desagregação da União Soviética e o Pacto de Varsóvia desaparece. Porém, a OTAN permanece. A sua existência porque havia o socialismo, a expansão socialista, vamos chamar assim, na Europa Oriental. Mas não havia mais o outro. Mas a OTAN permanece. Não só permanece, como ela começa a ocupar uma área, esses países da Europa Oriental, alguns, inclusive, que vieram da desagregação da antiga União Soviética. Bem, criou-se uma situação presente. Eu não estou querendo também justificar, acho um absurdo qualquer invasão de um país sobre outro território, não é isso, né? Mas não há uma questão estranha, assim, não sei se essa é a melhor expressão, da OTAN, essa expansão para a Europa Oriental, quer dizer, o inimigo não é mais o socialismo, mas é a Rússia, que nem mais é socialista? Bom, é tudo muito estranho. A OTAN é uma aliança em busca de um inimigo, né? Ela não é uma aliança defensiva em busca de um agressor, porque não tem agressor. Ninguém quer agredir a OTAN. Então, ela já foi usada no Iraque, foi usada no Afeganistão, e é usada muito contra a Rússia, não ainda militarmente, diretamente, mas como nos preparativos militares, na estratégia. Não, eu confesso, Marco, como você, a minha perplexidade. Eu não sou inocente, né, de pensar que, primeiro, que as alianças militares são muito difíceis de se desfazerem, né, porque elas envolvem muitos interesses, né? Eu acho que os próprios estabelecimentos militares, aquilo que o Eisenhower chamava o complexo industrial militar, que hoje talvez a gente chamasse de informático militar, sei lá o quê, mas esse complexo, ele precisa de um inimigo, ele precisa se justificar. E o inimigo crível sempre foi, antes, a União Soviética e depois a Rússia. Até porque a China atualmente está começando a desempenhar um pouco esse papel também. Mas a China não é suficiente para unir a Europa, porque a Europa não se sente ameaçada pela China, pelo contrário, se sente até bem de receber os investimentos. Então, mas a Rússia sempre teve, antes de ser União Soviética, a Rússia sempre teve uma relação estranha. Você que é um historiador, vou aproveitar e falar um pouquinho, porque eu não tenho falado tanto em outras entrevistas, para não parecer pedante, mas você não vai achar. Claro. Eu, quando era adolescente, ainda, estava terminando o colégio, eu li um livreto do Arnold Toynbee, chamado O Mundo e o Ocidente. Na realidade, era dividido em duas partes. Um era o mundo mesmo, que era basicamente o Islã, na verdade, e o outro era a Rússia e o Ocidente. Eu me lembrava da existência desse ensaio, que eram aulas que ele proferiu na BBC. Aí fui procurar lá e achei que está disponível em PDF, se você quiser olhar. E é interessante você ver, porque naquilo é o começo da Guerra Fria. Ele fala, aliás, fala tão bem que parece que está escrito, em 52, e ele diz assim, olha, veja bem, os russos vão apontar para o número de vezes que eles foram invadidos. E aí ele fala das duas invasões da Alemanha no século XX, fala da guerra, fala da Napoleão, vai mais atrás com a Polônia, utilizada provavelmente por outras forças e potências, e ele não fala, mas quem fala muito é o Zé Luiz Fiore, que é um historiador. Ele também não é historiador, mas gosta muito de história. Ele não fala dos templários, dos cavaleiros teutônicos, que, como me lembrou o próprio Fiore, aparecem no famoso filme do Eisenstein, do Sergei Eisenstein, Alexandre Nevsky, né? Isso. Enfim, mas quer dizer, a Rússia sempre foi objeto de cobiça, de invasão, até pelo ministério, pela diferença, enfim, ela nunca foi totalmente aceita como ocidental. Eu não estou querendo só dar essas razões históricas, mas, quer dizer, ela é um inimigo justificável. Quer dizer, você tem história para tê-la como inimigo. E, por outro lado, ela é o maior território do mundo. E eu acho que eu não gosto muito de ficar falando do império, parece que a gente está também numa visão muito simplista do mundo. Mas
Os países hegemônicos, eles querem controlar o mundo. Controlar, quando eu digo, não quer dizer dominar, obrigar a fazer tudo do jeito que quer, não é isso, não é um imperialismo. Aliás, nem o Império Romano era assim, mas digamos assim, né? O Império Romano permitia lá que os reis locais fizessem as suas leis, né? A famosa, daí o negócio do Pilatos, né? Mas, enfim, as potências hegemônicas elas querem ter o controle do mundo, saber o que vai acontecer, poder agir. E a Rússia parece aquele território enorme sobre a qual não há controle. Eu acho que até com a China eles achavam que, digamos, acho que hoje em dia já talvez não achem, mas durante algum tempo acharam que o capitalismo à la chinesa, como fosse, mas digamos depois que o Deng Xiaoping trouxe a ideia do gato, que interessa que coma um rato, etc. e tal, até a China, de certa maneira, ia ser domesticada pelo capitalismo. Uma das vezes que eu fui 2 vezes convidado para a Kennedy School em Harvard. Eles são muito espertos, eles convidam você depois que você saiu do ministério, porque eles querem tirar tudo da sua cabeça. E é interessante, é agradável, você também aprende muita coisa. Mas, enfim, numa das vezes que eu fui, eu fiquei impressionado com o número de chineses em Harvard. Impressionadíssimo, né? Bom, enfim, então eles achavam que a China, de alguma maneira, poderia talvez ser até mais amenable, né? Conduzida a um sistema único. E a Rússia não. A Rússia, depois da queda do Yeltsin, voltou a ser aquele mistério que ela já era nos tempos napoleônicos ou pré-napoleônicos, em que não se sabe bem o que tem do outro lado. Eu acho que isso é uma parte da explicação. A outra parte é o complexo industrial militar que precisa de um inimigo. Eu não vejo razão hoje para você. É verdade que a OTAN procura outros inimigos, como nós já falamos aqui, o Afeganistão, o Iraque, até com resistência, às vezes, de alguns países europeus que dizem, outro dia, acho que há algum tempo atrás, a última reunião do G7 ou algo assim, ou da OTAN mesmo, creio que da OTAN, o Biden falou de usar a OTAN na China e o Macron diz, não, a China não está no Atlântico Norte. Então, quer dizer, de alguma maneira, a Rússia é o inimigo de eleição, né? E a Rússia não é, ao contrário do que se pode... Claro que você pode acusar uma ou outra ação, dependendo do ponto de vista, mas você pode acusar a Crimeia, mas a Rússia não tem sido uma potência expansionista. Ao contrário, ela quer se defender. Ela foi abrindo mão de linhas de defesa. Primeiro foi, como você chamou a atenção, os países do Pacto de Varsóvia, que foram paulatinamente, todos, inclusive, não só saindo do Pacto de Varsóvia, mas entrando na OTAN. O Pacto de Varsóvia foi dissolvido rapidamente. Depois, países da antiga União Soviética, como os países bálticos, que eram também do antigo Império Czarista. Também isso é uma coisa importante de ter presente. Eu não estou aqui para defender a União Soviética, não, de jeito nenhum, quero que você entenda claramente. Mas quando a mídia fala no Império Soviético, o Império Soviético era o Império dos Czares, não tem nenhuma diferença. Ele diminuiu um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, por causa da famosa paz de Brest-Litovsk, que para preservar a Revolução eles entregaram terra, e aumentou de um pouco depois que eles ganharam a Segunda Guerra Mundial, porque eles foram tomando partes que tinham sido ocupadas pela Alemanha na Polônia, na Hungria e enfim, em outros países. Então, aumentou. Aliás, isso na minha opinião, um dos fatores que transforma a Ucrânia num problema. Porque a Ucrânia do século XIX é Rússia. Claro que devia ter minorias falando outra língua, lá uma minoria ucraniana. Mas você que é um historiador, né? Você alguma vez sonhou que a Guerra da Crimeia foi uma guerra entre a Ucrânia e o Império Otomano? Claro que não, é uma guerra da Rússia com o Império Otomano, em que entram a Inglaterra e a França. Você alguma vez... As famosas escadarias de Odessa, do encoraçado Potemkin, é na Ucrânia, né? Mas ninguém pensava dessa maneira. A Revolução de 1905 é um momento importante da Revolução de 1905. A Revolução de 1905 é uma revolução na Ucrânia? Não, é na Rússia. Então, tudo isso, eu não estou dizendo isso para justificar a anexação, não. O que aconteceu, aconteceu e está acabado. Isso aí, agora as fronteiras têm que ser respeitadas. Mas é só para, digamos, manifestar a minha estranheza, inclusive, em querer fazer da Ucrânia um aliado. Eu acho que a OTAN parece que é um problema.
porque não era aliado. Agora você diz, temos que defender, eu vejo o secretário-geral da OTAN falando, temos que defender o nosso aliado. Mas que aliado? Não era aliado. Ele transforma em aliado para poder ter um problema. Enfim, desculpe, falei muito, mas eu acho que é mais ou menos... Não, mas é perfeito. Uma observação antes de uma questão, embaixador. O Trotsky nasceu na Ucrânia, ele nunca se diria ucraniano, ele é russo. Então, russo-judeu. Russo-judeu. E o Khrushchev, olha, sim. pode falar muito mal da União Soviética, mas em matéria de distribuição do poder, o Stalin era da Geórgia, o Khrushchev era ucraniano. Para você, russo mesmo tem poucos. Acho que o Beria era georgiano também. E por aí vai. Não, é verdade. Mikoyan, que foi ministro do exterior há muitos anos, era armênio. Sim, perfeito. Não, e tem essa questão, como o embaixador destacou, do enigma Rússia para a Europa centro-ocidental, né? Lembrar que o prefácio ao Manifesto Comunista, a edição russa, acho que o último texto mais conhecido do Marx, e ele morre em 83, o texto é de 1882, respondendo uma pergunta da Vera Zazulite, uma da Narodnik, que é o partido, né, ir ao povo, o populismo russo, tal, que era uma pergunta que ele teve dificuldade. Ele falou, mas espera, eu não conheço aquele mundo. Aí ele foi estudar, inclusive aprender russo, né, para tentar entender o MIR, o que é a comunidade aldeana. Isso não tem na Europa centro-ocidental. Né? Não tem nenhuma comparação. Então, esse desafio que o senhor falou, que é de compreensão e de estranheza, né? Quer dizer, algo bastante complicado. Atração e estranheza. Isso. Quer dizer, é claro que isso não é o que justifica o que a OTAN faz. Mas claro, sim. Nem justifica, nem explica suficientemente. Mas era essa entidade misteriosa que se prolonga, né, para dar por 11 fusos horários. É uma coisa assim, extraordinariamente. Então, os estrategistas militares, penso eu fui ministro da Defesa, mas você sabe que a estratégia no Brasil é muito pobre. Se você conseguir bolar 5 anos, já está no ganho. Mas os estrategistas militares pensam em 80, em 100 anos. Se você pensar em 80 e 100 anos, o reservatório de recursos naturais que tem a Sibéria é imenso. É uma coisa imensa, pelo território. Eu não sei o que tem lá. A gente sabe do gás, sabe de outras coisas, mas certamente tem muito mais. Então, eu acho que é um pouco... Quando eu digo controle, é isso. Não é digamos, que vai lá dominar imediatamente, mas é a possibilidade de lançar mão no caso de uma necessidade. Nesse sentido, se você me permite uma analogia totalmente exótica, é o caso do pré-sal no Brasil. As pessoas, quando falavam do pré-sal, Standard Oil, não sei o quê. Não é isso. Claro que elas podem ter interesse também, mas é a possibilidade de lançar mão de um recurso natural num caso de necessidade. Né? A Segunda Guerra Mundial provou isso em relação a nós, o transporte, mas enfim. Então, claro, eu vejo dessa maneira. Agora, dito isso, voltando à sua pergunta inicial, só para a gente não esquecer, isso não justifica a violação da integridade territorial e eu acho que é correto criticar. A questão das sanções, embaixador, as primeiras, ao menos a Alemanha já apresentou sanções ou supostas sanções, precisa ver se elas vão ser colocadas em prática. É tudo meio no calor da hora, inclusive porque fica aquela tensão, dispara o preço do petróleo, tudo aquilo, porque também não se sabe as consequências desses fatos que nós estamos assim no calor dos acontecimentos. Essas sanções e possíveis consequências, isso pode agravar ainda mais a tensão internacional na Europa, isso pode se espalhar para algumas regiões do mundo. Como é que o senhor analisa? Olha, em primeiro lugar, no caso da Alemanha, a não autorização do Nord Stream 2 é um tiro no pé. É uma sanção em que o principal atingido é a própria Alemanha, que vai ter que pagar muito mais caro pelo gás, seja gás natural, seja gás liquefeito de petróleo, seja gás do xisto, sei lá o que eles vão importar, porque a Europa não é rica em gás natural. Então, isso já será um tiro no pé. Por outro lado, digamos assim, há muitos investimentos alemães na Rússia. A Rússia hoje é um país capitalista. É um capitalismo, se você quiser, peculiar, com aqueles oligarcas, mas é um país capitalista com muito investimento estrangeiro, muito. Né? Então, isso também vai ter um efeito depressivo na economia europeia.
E o terceiro efeito, digamos assim, do ponto de vista mais estratégico, eu escrevi outro dia um artigo, não sei se você chegou a ler, na Carta Capital, o título em português era na edição impressa, uma mudança portentosa, mas na outra edição não tem título. Mas, enfim, então, um dos maiores acontecimentos desde o fim da Guerra Fria na minha opinião, essa declaração do Xi Jinping com o Putin. Então, o que eu vejo é a Rússia sendo cada vez mais lançada a abraçar, ou ser abraçada, pela China. Quer dizer, a Guerra Fria, que era uma guerra entre Estados Unidos e China, passa a ser entre Estados Unidos e a Eurásia. E a Europa não quer entrar muito nisso, nem a Alemanha, nem a França. Então, essas sanções só vejo efeito. Claro que a Rússia vai sofrer algo, mas, gente, isso aí lembra um pouco aquela piada que os ingleses faziam, os próprios ingleses faziam. Logo que como jovem, foi meu primeiro posto diplomático, foi Londres. Também estudei lá. E ali tinha uma piada, era uma manchete do Time, dizendo: nevoeiro no Canal da Mancha, o continente está isolado. Então, eu acho que as sanções contra a Rússia não é Cuba. A Rússia não é um pequeno país que não tem onde buscar recursos, e ela tem uma imensa fronteira com a China. Então, eu acho, claro que ela vai sofrer, porque é a agilidade dos negócios, a gente não tem dúvida que ela vai sofrer também. Mas eu acho que é contraproducente para o próprio Ocidente. Eu queria explorar, por fim, uma última questão, embaixador, porque eu não queria falar muito do Brasil, não, e das nossas trágicas relações diplomáticas. Vou deixar isso para uma outra oportunidade. Essa questão que o senhor bem destacou, da aproximação Rússia-China, né? É bom lembrar que, por volta lá já de 1960, teve uma série de divergências no mundo comunista entre Rússia e China, então União Soviética e China, depois, no final dos anos 60, conflitos na fronteira, né, entre China e a União Soviética, ao mesmo tempo que os dois países apoiavam o Vietnã na Guerra do Vietnã. Veja como é complexa aquela relação. A Rússia mais do que a China. Sim, a Rússia mais do que a China, quer dizer, aí depois... União Soviética. A União Soviética, é verdade. Em 72, a visita do Nixon, agora já 50 anos, como o tempo passa rápido, e todas aquelas consequências, embaixador. Então, o que eu coloco é o seguinte, essa fala, claro que a China tem muito cuidado de tratar essa questão agora internacional, mas dá a impressão, assim, numa linguagem mais vulgar, é assim, ela olha a Rússia e a questão da Ucrânia, e, ao mesmo tempo, a China pensa na sua questão de Taiwan. É como se ela estivesse falando, a Rússia tem seus interesses estratégicos na Ucrânia, por todas essas razões históricas que podem ser lembradas, fazia parte do Império Russo, etc., etc., que, por sinal, foi o único império que se manteve pós-Primeira Guerra, com o Austro-Húngaro se desenvolveu, se desagregou, o Turco-Otomano se desagregou e o Império Russo se manteve através da União Soviética. Veja como são as ironias da história de Eriu Deutscher. Mas parece que a China ela está olhando para Taiwan, que para o governo chinês é uma província rebelde, né? Digamos, ela não tem nenhuma simpatia por nenhum tipo de separatismo, é óbvio. Sim. Né? Então, eu acho que ela é cuidadosa, ela é grande defensora da integridade territorial dos Estados, isso eu vi ela na ONU muitas vezes, não só pelo... hoje em dia fala-se menos do Tibete, mas durante muito tempo também, o Tibete não é China, não sei, essas coisas todas. Tem lá aquela província, aí é mais direitos humanos, mas não deixa de ter alguma coisa a ver, aquela província dos uigures, né, do Xinjiang, né, dos Túrquica. Então, eu acho que ela é cautelosa por causa disso. Eu queria chamar a atenção, já que nós tocamos num ponto, que é uma questão, eu nem tenho, assim, digamos, uma convicção definitiva sobre isso, mas acho que é um ponto interessante para juristas e historiadores pensarem, que é a questão dos princípios do direito internacional e da convivência deles. Dois princípios absolutamente básicos, que, aliás, foram relembrados agora, acho que até no discurso do ministro brasileiro estão mencionados, não tenho certeza se estão os dois, mas em alguns discursos estão, que são a autodeterminação dos povos e a integridade territorial dos Estados.
São princípios consagrados pela Carta da ONU, por documentos internacionais. Só que eles, às vezes, se chocam. E a utilização dos princípios varia muito com o interesse. Eu estava na ONU quando a OTAN, contrariando não só a Carta da ONU, mas a própria Carta dela, OTAN, porque tem o artigo 5º da Carta da OTAN, diz que assuntos, uso da força tem que ser com a autorização da ONU, e ela não teve, quando a OTAN iniciou os bombardeios à Sérvia, em função da questão do Kosovo, e a alegação era que o Kosovo tinha direito à autodeterminação, a maioria do povo era de origem albanesa e tal. Não estou entrando no mérito. Isso é uma coisa. Quando você vai para a Crimeia, ou para o Donetsk, e a Rússia defendia a integridade territorial do Estado sérvio, né? Quando você vai para a Crimeia, e agora Donetsk e Lugansk, né? Luhansk, quando você vai para lá, é o contrário. Quer dizer, você tem a Rússia do lado da autodeterminação dos povos, porque, indiscutivelmente, na Crimeia houve uma votação esmagadora a favor da anexação, não é? E contra a integridade territorial dos Estados. Então, é difícil navegar nesse mar de princípios, né? É difícil, e normalmente eles são usados. Você ouve hoje, é um absurdo a integridade territorial, você ouve o pessoal da OTAN encher a boca para falar disso. Gente, o Kosovo, eles foram bombardear a Sérvia, e a Sérvia o Kosovo era uma província da Sérvia, porque ali não era sequer uma república na época da Iugoslávia, diferentemente do que era a Croácia, ou, sei lá, Eslovênia, Bósnia, etc. Não, ele era uma província da Sérvia, não estou justificando também a posição da Sérvia, mas é que as coisas são complicadas, com reverberações históricas profundas, porque a data que eles mais comemoram é um sonho lá de um príncipe sérvio, a propósito de uma derrota, aliás, dos sérvios frente aos otomanos, ali, numa região do Kosovo. Enfim, só para dizer que, digamos, esses princípios são alegados com muita veemência, mas nem sempre com grande sinceridade. Foi ótima, embaixador, agradeço muito, foi uma conversa excelente, acho que para quem nos acompanha, para entender, né, a complexidade e sair desse senso comum, como dizia um filósofo italiano, que é a filosofia das massas, é o senso comum, e tão presente aqui no Brasil. Só para terminar, deixa eu dizer uma coisinha, mas há várias teorias de por que o Putin fez isso agora e para onde ele será obrigado a ser levado. Eu não sei, ele pode ser levado até para onde não quer, mas uma esperança é que ele tenha feito isso para reforçar o poder de barganha dele, que ele permita que essas repúblicas independentes voltem a ser regiões autônomas com capacidade de veto nas decisões de política externa da Ucrânia. E, com isso, eles garantem que a Ucrânia não entre para a OTAN. Eu acho que esse que é o cenário racional ideal. Mas você sabe que, no meio dessa confusão, a racionalidade nem sempre prevalece, né? É verdade, é verdade, é verdade. Então, embaixador, eu queria agradecer muito a gentileza do senhor ter mais uma vez me atendido e apresentado essas questões. São questões complexas e que fogem um pouco do primarismo explicativo, né? Porque a Rússia é isso, ou porque a Ucrânia é aquilo. Entender a complexidade daquela região, né? E o processo histórico. Lembrando que a Rússia nasceu da Ucrânia, do território que hoje é a Ucrânia. Se a gente for lembrar, né? Por isso, quando se diz o czar de todas as Rússias, é porque era a Rússia de Moscou, do Principado de Moscou, sim, da Kiev e da Belarus. É verdade. Então, embaixador, muito obrigado mesmo. Um abraço à senhora. Um abraço.